Boa noite, Léo. Boa noite, Rose. Boa noite, Clube Trilheiras de Brasília. Boa noite. Léo, Boa que bom que noite. deu certo. Que bom que deu certo sua apresentação aqui. Eu tô apanhando um pouquinho dela ainda. Eu acho que vai dar certo, mas qualquer coisa eu peço socorro. Vai sim, tá perfeito, tá perfeito. Tá E eu quero ótimo. agradecer a todas presentes aqui, né? Quero dizer que essa é mais uma live aqui do Intensivão das Trilheiras. Hoje nós vamos falar sobre uma travessia, outra travessia, né? E quero dizer, Léo, que as trilheiras de Brasília estão bem baianinhas, viu? Estão gostando da Bahia, porque nesse próximo final de semana a gente já vai estar lá, numa outra parte daquela Bahia linda, grande, enorme. E agora você está aqui apresentando para nós, junto com a Rose, sobre a Rota do Descobrimento. Eu estou muito curiosa, as meninas também. Seja muito bem-vindo e pode Obrigado. começar. Tá bom. Quer começar, Rose? Sim, eu vou fazer sua apresentação. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rose Faria, uma das voluntárias aí do Clube de Trilheiras de Brasília. Nós já estamos aí quase um ano acompanhando o clube e contribuindo naquilo que é possível. Essa Rota do Descobrimento é uma travessia maravilhosa e foi pesquisando muito sobre travessias interessantes que acabamos encontrando aqui o Léo. O Léo é paulista, ele quando não está fazendo nenhuma travessia, o que é muito raro, ele mora em Ribeirão Preto. Ele é apaixonado por montanha, né? Ele até prefere ficar lá nas montanhas, mas de vez em quando ele desce do pedestal para nos presentear com essas travessias maravilhosas aí no baixo plano, que é magiando o mar, como essa aí da Rota do Descobrimento e outras mais. O Léo ele tem uma empresa que chama Araucária Expedições. Ele atua como guia de montanha, né, e operador de expedições já tem alguns anos. Tem uma experiência grande em travessias aqui dentro do Brasil e também na América do Sul. Quem sabe no futuro próximo iremos para a Patagônia com o Léo. O Léo ele tem um curso técnico de segurança de trabalho, e então ele entende bem dessa questão de segurança e logística. Então, vocês podem ter certeza que estarão em boas mãos. Léo, a bola está contigo. Obrigado, Rose. Valeu, gente. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa travessia, que das travessias de praia é uma das mais legais, assim, porque além de toda a beleza do lugar, toda a parte de turistar numa região bacana dessa, a gente vai ter um pouco da parte histórica. Foi lá onde tudo começou, foi lá onde os portugueses chegaram no Brasil e foi lá que começou toda a nossa história até onde a gente está agora. Então isso é bem bacana, porque a gente vai conhecer de perto um lugar que está praticamente intocável, intacto, não mudou muita coisa desde esses acontecimentos que eu estou falando, de 1500. Então, muitas praias a gente vai andar, a gente não vai encontrar construções, a gente vai encontrar tudo exatamente como estava quando os portugueses chegaram há 1500 anos atrás, 1520 alguma coisa. A travessia é linda, gente, então acho que não precisa falar muito das belezas da travessia, porque é chovendo molhado. A travessia é bem bacana, a gente montou um roteiro que dá para a gente curtir bastante, que dá para a gente aproveitar, que dá para a gente juntar um pouco das duas coisas, um pouco da aventura que a gente está, que é o que a gente está aqui para procurar, né, a aventura, e um pouco dessa parte histórica, de conhecer um pouco da nossa história, que acho que é bem legal também entender um pouco de como é que foi isso. E a gente vai aproveitar muito essa praia, aproveitar esse marzão da Bahia, que é de água quentinha. E é isso. A ideia da apresentação aqui hoje não é falar muito assim do que é a trilha. A trilha é o que a gente já tem essa noção. Então a gente vai falar um pouco da logística, de como é que funciona essa logística para a gente estar fazendo essa travessia, que é uma travessia bem diferente. Uma das partes mais bacanas, assim, mais interessantes dessa travessia é que o tempo, o quando fazer ela, não depende muito da gente. A gente meio que passageiro dessa travessia. Porque a travessia é feita toda em território de praia. 99% do tempo a gente vai estar andando no litoral, na faixa de areia. Então a gente não vai sair da faixa de areia para de repente andar em floresta, a gente não vai sair da areia para andar
em mangue, em qualquer outro tipo de coisa, em restinga, que é a vegetação que tem bastante lá, a gente vai encontrar isso, alguns pontos desse tipo de vegetação, mas o tempo todo a gente vai andar na beira da praia, e isso torna essa travessia bastante peculiar. Que eu conheço, assim, pela experiência que eu tenho de travessias desse tipo no Brasil, a gente tem essa do Descobrimento e a gente tem a travessia da Praia do Cassino, que fica no extremo sul do Brasil. Tirando essas duas travessias, eu acredito que, bom, eu pelo menos não conheço nenhuma outra que seja 100% feito em área de praia mesmo. E é isso, acho que a travessia é incrível. Não vou ficar fazendo muito elogio da travessia não, que se vocês quiserem saber como é que ela é bonita, o quanto é bonita, vocês vão ter que ir lá e ver com os olhos de vocês mesmos. Vamos falar um pouquinho então de como que funciona a logística da expedição. Então, basicamente, isso aqui é bem um resumo assim, da travessia, da Rota do Descobrimento. Então, a ideia é que a gente vai passar o que eu acabei de falar, que a gente vai passar onde os portugueses chegaram, em 22 de abril de 1500. A Rota do Descobrimento é recomendada para quem curte o turismo de aventura, o ecoturismo, sem falar nas águas cristalinas e quentinhas do sul da Bahia, que é muito bom também. Isso é muito legal, que a gente vai andar embaixo do sol, né, como não tem vegetação para cobrir a gente. Então, deu calor, parou 5 minutinhos, vou entrar no mar. Dá para entrar no mar, se refrescar e continuar andando, não tem nem que sofrer muito com o calor. Basicamente é isso, a descrição assim, do roteiro. Então vamos falar um pouquinho de como que vai ser a nossa programação para a trilha. Então é uma trilha de 7 dias. No primeiro dia, a gente deixa esse primeiro dia livre para vocês chegarem em Porto Seguro. Vocês podem chegar a hora que vocês quiserem. O hotel vai estar liberado depois da meio-dia para deixar as coisas lá. Mas dá para deixar liberado para a gente entrar depois do meio-dia, mas dá para ir para o hotel, deixar as coisas lá, curtir um pouco ali de Porto Seguro e voltar depois, mais no final da noite. Porto Seguro, por que a gente começa em Porto Seguro? Porto Seguro é a cidade principal ali da região. É uma cidade que tem aeroporto, é fácil da gente chegar, é uma cidade bem bacana, uma cidade bem conhecida turisticamente. Então, além da trilha, a gente vai ter a oportunidade de dar umas voltas lá para o Porto Seguro. E Porto Seguro é legal, que tem também o centro histórico, dá para passear pela orla, tem a Passarela do Álcool, que é um lugar bacana, bem badalado na parte da noite, tem vários restaurantes, tem vários bares também, que o pessoal fica todo ali na região. Então, basicamente é isso, a gente vai chegar em Porto Seguro e a nossa base, a nossa cidade base é Porto Seguro. A gente chega no primeiro dia, dorme em Porto Seguro. No outro dia, que seria o primeiro dia de caminhada, a gente vai sair bem cedo, tomar café da manhã, sair bem cedo. Vai ter um transfer que vai levar a gente vai sair de Porto Seguro, e aí a gente já vai para Prado. Prado é uma cidade vizinha. Em Prado tem a comunidade de Cumuruxatiba. Eu tenho uma dificuldade danada de falar esse nome. Mas eu vou usar o apelido que o pessoal lá usa, Cumuru. Então, sempre que eu falar de Cumuru, estou falando de Cumuruxatiba. Então, a gente vai sair de Porto Seguro até Prado, que é a cidade, e depois de Prado até Cumuru. A gente vai chegar de van. E aí, de Cumuru, a gente vai tocar caminhando. A gente vai começar a fazer a trilha caminhando, e aí a gente já entra na praia e só vai sair da praia de novo para acampar, para a gente fazer os nossos campings, e depois, no final da trilha, que a gente vai voltar para Porto Seguro. Então, o legal dessa travessia é que a gente vai contar com um carro de apoio. Então, isso é muito interessante, porque todo o percurso a gente vai fazer com mochila de ataque, a gente não vai ter que levar toda a nossa estrutura. Então, a gente vai caminhar leve o tempo todo, que faz uma diferença danada. Então, a gente vai carregar nas mochilas de ataque água, protetor solar, um lanche, uma toalha, uma canga, alguma coisa ali, e o que a gente vai usar durante a trilha só. Então a gente não vai precisar carregar toda aquela estrutura. Isso facilita bastante o caminho. Esse primeiro dia a gente vai dormir na Barra do Cai. Esse é o lugar que o pessoal diz que foi o local exato de onde os portugueses chegaram, que dá para ver o Monte Pascoal. A gente vai andar na praia, depois de um tempo a gente consegue, da própria praia mesmo, a gente consegue avistar o Monte Pascoal. Isso é bem interessante também. Então,
o pessoal, o que a história diz é que o pessoal chegou em Barra do Cai, foi o primeiro ponto onde o pessoal desembarcou, desceu por ali já tinha alguns índios da tribo Pataxó, e aí teve algum contato com eles ali. Só que essa região da costa era uma região que tem muito coral ali, então não era um lugar muito seguro para deixar as caravelas por ali. Então o que o pessoal fez? Eles foram procurar um lugar melhor para poder deixar as caravelas mais protegidas das intempéries do mar. E o que eles fizeram? Eles saíram então de Barra do Cai e foram para Porto Seguro. Porto Seguro tem uma barreira lá que as ondas não é como se fosse uma baía mesmo, é bem protegida assim para os barcos, é muito bom para deixar os barcos. Então, e aí eles pararam as caravelas lá, eles acharam um ponto seguro. E aí esse ponto seguro depois virou Porto Seguro. Essa é uma parte interessante assim da história. Então, basicamente é isso. A gente vai passar na Barra do Cai, tem um monumento lá dizendo que foi ali que chegaram os portugueses. Vamos sair dali e vamos, na verdade, a gente vai dormir em Barra do Cai no primeiro dia. Então, esse percurso é mais ou menos 4 horas de caminhada, vai ser mais ou menos uns 12 quilômetros. O que é o legal? É o que eu acabei de falar, a gente vai andar só por área de praia. Então, aí às vezes vocês vão me perguntar qual que é o melhor tipo de... A gente vai andar na praia, vamos encontrar areia fofa, a gente vai andar dentro da água, como é que vai ser essa parte? Que nem eu falei logo no começo da apresentação, uma coisa muito importante, a gente tem que acompanhar as marés. A maré sobe e desce todos os dias, e toda essa trilha a gente tem que fazer de acordo com as marés. A gente não consegue determinar o horário, vamos sair todos os dias às 8 da manhã, ou às 7 da manhã, ou às 9 da manhã. Então, esse horário de saída nossa, ele vai depender do horário das marés, a hora que a maré estiver baixa. Por que isso? Uma, por conta da questão da gente andar. Quando a maré está muito alta, sobra uma faixa de areia muito curta. Vocês veem nessa foto aí, vocês conseguem visualizar que já tem uma falésia. Quando a maré está muito alta, a água vai lá encostando na falésia. Fica um corredorzinho de às vezes 1, 2 metros, assim, bem estreitinho. E não é muito seguro a gente andar muito próximo da falésia, porque ela é de areia, então ela pode cair a qualquer momento. Ao longo da trilha a gente vai andando e até tem alguns pontos que ela está em alguns desmoronamentos, assim, umas pedras meio caídas no meio da praia. Então, por isso a gente tem que respeitar a questão das marés. A gente vai acordar todos os dias, eu tenho uma tabela, eu vou pegar esses horários certinho, a gente vai sair todos os dias na hora que a maré estiver baixa. Esse horário pode ser desde 7 da manhã, o ponto de maré mais baixo possível, pode ser desde 7 da manhã até 9 da manhã. Então a gente vai caminhar de acordo com o horário das marés. Os trechos de caminhada, a gente vê aí, são 12 quilômetros esse trecho do primeiro dia. São 12 quilômetros, mas é plano, não tem subida. E quando a gente anda na maré baixa, a gente tem uma faixa de areia, uma extensão de areia muito maior. E essa areia, quando ela está próximo da água, é uma areia mais compacta. A gente não vai andar em areia fofa. Se a gente pegar para andar durante a maré alta, a gente tem que andar justamente na areia fofa. Quando a gente pega a maré baixa, a gente vai andando na beiradinha da água ali, a gente tem uma faixa muito grande de areia, e essa areia próximo da água ela é bem compacta, e aí a gente consegue andar com menos dificuldade, então é muito mais tranquilo. Então, por esses dois motivos, uma questão da faixa de areia, e o segundo motivo é porque a gente tem alguns rios. Como a gente vai andar o tempo todo pela praia, a gente vai ter alguns rios que vai desaguar no mar. Quando chegar nesses rios, se a maré estiver alta, o nível de água desse rio... Peraí só um pouquinho, gente. Meu computador desligou aqui a tomada. Pronto, ligou de novo, desculpa. Então é isso, quando a gente for atravessar esses rios, se a gente estiver no momento de maré alta, esse rio fica muito cheio, ele sobe 1,5 metro, então dá para atravessar, mas é muito mais difícil, ele vai ter alguma correnteza, a gente vai estar com as mochilas, com câmera, com comida dentro das mochilas, então a ideia é que a gente atravesse esses rios na maré baixa, que aí, quando ele está na maré baixa, a gente vai estar com água no joelho, no máximo, uns 2 rios aí a gente vai passar, vai ter água na cintura. E geralmente, água no joelho, na canela, bem tranquilo, assim. Agora, se a gente fosse atravessar na maré alta, às vezes água no peito, no pescoço, então isso dificultaria muito mais o nosso percurso. Então, essa é a ideia, a gente tem que respeitar muito os horários da maré, que é ele que determina como que vai ser o
o nosso passeio. Deixa eu mudar o slide aqui. Por que que não está mudando? Mudou alguma coisa? Eu não estou conseguindo visualizar. Ainda não. Por quê? Onde que eu mudo? Eu consigo mudar aqui na tela direto? Não. Você muda no PowerPoint mesmo. Lá no PowerPoint. Tá, então, espera aí. O meu PowerPoint está travado numa tela que eu não... Acho que agora foi. Aí, agora sim, né? Foi. Tá, segundo dia. Então, tá. Vamos voltar um pouquinho aqui no primeiro dia. Então, a gente vai sair de Porto Seguro, vai até Prado, de Prado a Cumuru. Em Cumuru, a gente vai começar a caminhar. Então, a gente vai caminhar até Barra do Cai, que é onde a gente vai dormir. Em Barra do Cai, o que tem lá em Barra do Cai? Tem um restaurante lá, o Restaurante da Glória, e do lado do restaurante tem um camping também da Glória, onde a gente vai passar a primeira noite. Esse camping é um camping bem legal, é um camping bem estruturado. Todos os campings, eles têm banheiro, tem cozinha e tem Wi-Fi. Todos os campings têm Wi-Fi também. Esse camping, no meu ponto de vista, eu acho que ele é o camping mais bonito da trilha, porque ele é um camping que ele fica no alto da falésia, e para ver o nascer do sol desse camping é um negócio incrível. Assim, a gente acorda, é muito importante a gente acordar bem cedo para poder ver o nascer do sol lá, que vai ser a coisa, o ponto alto assim da travessia, vai ser bem bacana. Então, por que a gente vai acampar nessa expedição? Por que a gente não faz uma expedição, em vez de acampar, a gente fica em hospedagem, em hotel, em pousada, em alguma coisa do tipo? Porque a gente não consegue, alguns pontos onde a gente vai passar não tem essa estrutura de pousada, de hotel, nada disso. Então, em alguns pontos a gente só vai ter essa situação de ter o camping, que é o caso desse primeiro dia. Então, lá em Cumuru, em Barra do Cai, não tem nada, só vai ter o restaurante e esse camping. E por conta da questão das marés, a gente vai ter que... A gente não consegue tocar, em vez de chegar lá e... vamos andar mais um pouco, vamos até o próximo lugar para a gente dormir num lugar onde tenha uma pousada. Não tem como, porque esse é um dos rios que a gente tem que atravessar, e a hora que a gente chegar lá, esse rio já vai estar na maré alta. Então, a gente não consegue atravessar esse rio. Então, e mudaria toda a logística do passeio. Então, a ideia é a gente fazer isso em camping, justamente por conta disso, por conta das marés, que tem essa dificuldade, e a questão de não ter os locais para a gente conseguir dormir em todos os pontos, entendeu? Então, nesse primeiro dia, a gente vai dormir lá em Barra do Cai e vai acordar cedinho para ver o nascer do sol. Quais são os pontos interessantes nesse percurso? É o que eu já falei, a gente só vai andar por praia, não vamos ter restaurante nem barraca ao longo do caminho. Então, assim, é importante que a gente já saia de Porto Seguro já com as nossas mochilinhas de caminhada prontas. Então, a gente já tem que ter água nelas. A gente consegue até comprar alguma coisa em Cumuru, mas eu acredito que a gente já pode sair pronto de Porto Seguro e já começar a tocar com água e comida suficiente para a gente chegar até em Barra do Cai, que a gente não vai ter lugar para comprar nesse primeiro dia. Agora sim, o segundo dia. Então, o segundo dia é isso, a gente vai sair de Barra do Cai e vai até Corumbau. Mesma coisa, eu não sei se eu já falei, acho que eu já falei do carro de apoio. Então, as bagagens vão tudo no carro de apoio e a gente vai andar tudo leve. Então, esse segundo dia são 4 horas, mais ou menos, de caminhada, onde a gente vai andar 14 quilômetros. A gente vai sair de Barra do Cai, onde vai ser a primeira noite, vai atravessar o Rio Cai também, que é o rio mais largo que tem ali na região, e aí a gente já vai chegar na praia do Ferreira. E aí, a partir disso, a gente vai andar até Corumbau, que é esse trecho de 14 quilômetros. Esse trecho é bem deserto, a gente vai encontrar várias falésias. Aquela foto anterior, inclusive, foi tirada nesse trecho aí. São várias falésias, e provavelmente a gente não vai encontrar ninguém nesse segundo dia, por ser um trecho bem selvagem, bem isolado, assim. Então, é muito bonito. Isso é um outro atrativo bem bacana, assim, desse percurso. A gente dificilmente vai encontrar pessoas
em alguns momentos a gente vai estar só nós fazendo a trilha. Isso é bem legal. Então, o segundo dia é isso, a gente sai de Barra do Caro e vai até Corumbau. Aí a gente vai dormir em Corumbau. Na verdade, Corumbau, a gente dorme um pouquinho antes de Corumbau. No começo de Corumbau, porque tem Corumbau, que é a vilinha ali, onde a gente vai dormir, e depois a gente tem a Ponta de Corumbau. A Ponta de Corumbau é legal porque ela é como se fosse um braço de areia, de terra, de continente, que ele entra para dentro do mar. Então, quando a gente passa lá na Ponta do Corumbau, na maré baixa, a gente consegue andar nessa faixa de areia que vai entrando dentro do mar, como se fosse realmente um braço que entra lá para dentro do mar. A gente consegue andar uns 300, 400, 500 metros dentro do mar com água no joelho, assim, na parte da maré baixa. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que mora lá, ele estava me falando que essa ponta, ela entra 14 quilômetros no mar. Eu achei uma coisa de doido. Só que, lógico, ela fica um pouco mais funda, mas depois ela vai por 14 quilômetros, é uma ponta de praticamente 14 quilômetros que vai dentro do mar. Então, os barcos, quando passam por ali, eles têm que tomar um certo cuidado para não ficar preso nesse braço de areia. Então é isso, a gente vai sair de Corumbau, tomar café da manhã, sair de Corumbau, vamos passar pela ponta, a gente vai tirar umas fotos, vai ter um tempinho para dar uma parada ali. Aí ali a gente vai atravessar o rio Corumbau também, que ele fica logo ali, que é um rio também, que é importante a gente chegar na maré baixa, que esse é um rio largo. Então, se a gente passa na maré alta, é um rio que não dá para atravessar no período da maré alta. Então, a gente vai chegar lá bem cedo, na hora que a maré estiver mais baixa possível, para poder atravessar ele. Feito isso, a gente vai para a aldeia dar uma passada na aldeia dos índios. Essa região do descobrimento, a maior parte do território desses locais onde a gente vai passar, eles estão dentro da reserva indígena dos índios Pataxós. Eles que são os ancestrais desses índios, são os ancestrais que estavam lá na praia em 1500, quando o pessoal chegou aqui. A gente vai estar nessa aldeia e a gente vai poder visitar. A nossa programação inclui uma visita nessa aldeia. Só que assim, a gente montou uma programação um pouco diferente, a gente vai sair um pouco daquela coisa turística. Qual que é a ideia? Essa aldeia, a aldeia Barra Velha, que é onde a gente vai passar, é onde os índios moram hoje. E os índios não moram mais em oca, eles moram em casas normais. E aí, Barra Velha é onde eles moram, onde ficam a casa deles, a escola, a igreja, tudo que eles precisam, a padaria, o supermercado, fica tudo nessa aldeia de Barra Velha. Tem uma outra aldeia, que eu não me lembro o nome agora, que é uma aldeia onde o pessoal levam os turistas nessa outra aldeia. Que aí chega lá, tem algumas apresentações, tem uma oca montada lá, então é um negócio mais, vamos falar assim, seria mais um teatro, assim, para mostrar como era a cultura deles antigamente. O que eu acho interessante? A gente entender como isso funciona de verdade. Não adianta a gente tentar buscar uma apresentação que não é como que eles vivem hoje, entendeu? Então, o objetivo nosso vai ser justamente isso, ter um contato com eles do jeito que de fato eles vivem hoje. A gente vai visitar a casa deles, a casa de um dos... Ai, como que fugiu o nome da cabeça? Não é pajé, um cacique. A gente vai visitar a casa do cacique e a gente vai ter um almoço junto com eles. Eles vão preparar um almoço pra gente. Uma parte desse almoço vai ser preparado quando a gente estiver lá, inclusive. E aí eles vão servir uma bebida também pra gente. E a gente vai estar junto com eles num momento que é um momento natural deles. Não vai ter aquela coisa tipo de vamos ver uma dança ensaiada ou qualquer coisa do tipo. A gente vai encontrar com eles no momento normal da vida deles. Que eu acho que isso é muito legal, porque a gente vai ter a gente vai sair daquela coisa do turista e vai realmente vivenciar, ter uma experiência de conversar com essas pessoas. A gente vai ter um tempo para conversar com eles, a gente vai estar na casa deles. Então a gente vai ver como que é feita essa comida, a gente vai ajudar a fazer, se alguém quiser ajudar, a gente vai provar dessa comida, a gente vai sentar ali junto com eles e a gente vai, de fato, entender como que é a vida desses índios que vivem hoje numa cultura. Eles são índios, mas eles estão inseridos na nossa cultura do homem branco, que eles falam, né?
Então, isso é muito interessante. Essa vivência, eu acho que é muito mais enriquecedora do que a gente simplesmente ir lá numa aldeia e ver toda aquela coisa montada para o turista, acabou, vai embora, eles também saem de lá e vão embora, e vão viver a vida deles. Aqui não, aqui a gente vai ter um contato muito mais... um contato de verdade com eles. Eu acho isso uma proposta bem interessante. E aí vai ser isso, a gente vai almoçar junto com eles na casa do cacique Romildo. Ele tem o nome dele, ele tem um nome social, ele tem um nome indígena. O nome indígena dele eu nem vou me atrever a falar porque é um nome muito difícil. Depois a gente conversa com ele, vocês perguntam direto lá para ele, que é o nome indígena dele. E aí é isso, aí acabou o almoço, a gente vai ficar ali junto com eles ali por volta de umas 2h30, tendo esse contato. Acabou, a gente vai tocar para Caraíva. Caraíva, que é um dos pontos mais conhecidos assim da travessia. Muita gente vai para Caraíva, e aí lá tem aquela paredezinha lá, sorria, você está em Caraíva, a gente vai passar de frente a ela, vai poder tirar bastante foto. Enfim, e aí a gente vai chegar. Esse é um dia que a gente vai demorar um pouco mais, porque como a gente vai ter essa parada de almoço, o tempo de caminhada, somando essa parada, vai ser um pouco maior, vai ser mais ou menos 7 horas. Só que a quilometragem já é um pouco menor do que dos dias anteriores. O primeiro dia foi 12, o segundo dia 14, e hoje vai ser 13. No terceiro dia vai ser 13. Mais ou menos a média. Só que a gente vai demorar um pouco a mais, porque a gente vai ter essa parada lá na aldeia e vai ter essa vivência. Aí vamos dormir em Caraíva. Todos os dias são camping, tá, gente? Dormimos em Caraíva, e a gente vai jantar em Caraíva. Uma coisa importante que eu não falei. A alimentação desses dias todos, durante a expedição, ela é fornecida pela Araucária. A gente leva a comida e a gente monta, organiza e faz essa comida todo mundo junto. A gente vai ter o pessoal que vai estar administrando tudo lá, os guias, que vão estar administrando. Eu vou ser um dos guias, inclusive. Mas assim, a hora do jantar é uma hora que eu acho muito interessante. Assim, eu gosto de fazer o jantar. É a hora que a gente tem, que é a hora que a gente vai falar de como foi o dia, a hora que a gente vai falar dos perrengues, a hora que a gente vai falar das alegrias que a gente teve. Então, essa hora do jantar é a parte social muito interessante. Então, eu costumo fazer o jantar, juntar todo mundo em volta da mesa, e todo mundo vai fazendo todo mundo junto, um corta uma coisa, o outro vai fazendo todo mundo participando disso. Quem quiser tomar uma cerveja, vai ter lugar para comprar cerveja no restaurante também, quem quiser tomar um vinho, tudo isso a gente consegue organizar. E aí a gente vai curtindo esse momento, vai conversando, vai falando de como é que foi cada coisa. Essa parte social do cozinhar, vamos fazer a nossa própria comida, eu acho muito mais legal do que a gente simplesmente sentar num restaurante e comer a comida e depois ir embora, levantar e ir embora. Aqui não, aqui a gente vai estar se socializando nesse momento, vai estar conhecendo os colegas, vai estar conhecendo um pouco, cada um vai contar da sua experiência, uma conversa que teve. Então, eu acho essa parte do jantar muito bacana nesse sentido, assim. Então, e aí a gente vai fazer o jantar todos os dias, e o café da manhã também. O café da manhã vai ser servido pela gente, a gente vai fazer um café bem gostoso, todos os dias cedinho, reforçado, para a gente aguentar o percurso do dia todo. E daí é basicamente isso, a gente vai levar os lanchezinhos de trilha. O que eu costumo orientar o pessoal a levar nos lanches de trilha? Coisa rápida, eu não gosto muito de, vamos parar para almoçar. Eu gosto mais da ideia de, vamos comer uma coisinha, para 5 minutinhos aqui para descansar um pouco, belisca uma castanha, aí daqui a pouco andou mais 10 minutos, 20 minutos, meia hora, come um salaminho, e aí vai comendo várias coisinhas ao longo do dia. Eu acho que isso é muito mais, traz muito mais vantagem do que a gente parar, vamos fazer uma parada de 1 hora agora para almoçar. Isso vai fazer quem já está com dor sentir mais dor, vai fazer quem está cansado ficar mais cansado, e acredito que os lanchezinhos, as porções de comida pouquinha, várias porções pequenas durante o dia, eu acho que é muito mais vantajoso nessa parte. Então é isso, então a gente toma café, o lanche é o que vocês vão escolher, vocês podem escolher o que vocês querem levar. Se precisarem de ajuda para sugestão também, a gente tem uma lista infinita de coisas que dá para levar. E aí, depois, no final do dia, a gente vai ter esse jantar. Essas serão as refeições que a gente vai ter. Então, voltando aqui, terceiro dia a gente vai dormir, então, em Caraíva.
Caraíva também é uma das praias mais movimentadas, assim, onde a gente vai passar. Então, de repente, eu quero sair para ir numa festa, vai ter uma festa, eu quero sentar no bar lá e tomar uma cerveja lá para ver o movimento da praia. Também vai ser bem, bem viável isso. O camping nosso em Caraíva, ele fica bem no centro, então está perto de todos os lugares, assim. Caraíva não é muito grande também, mas o nosso camping tá fácil assim para sair para ir para qualquer lugar rapidinho, é bem, bem tranquilo. Dormimos e vamos para o quarto dia. Quarto dia, a gente vai sair de Caraíva e vai para a Praia do Espelho. A Praia do Espelho, ela fica na vila de Curuípe. Curuípe é a vilinha, e a Praia do Espelho é uma das praias que está dentro dessa vila. Por que a gente vai dormir na Praia do Espelho? A Praia do Espelho é uma das praias mais bonitas do Brasil. Ela está ali no top 10 do Brasil de praias mais bonitas, assim, tranquilamente. Então, esse quarto dia é o dia que a gente vai dormir na Praia do Espelho. Então, a ideia nossa é curtir bastante a Praia do Espelho. O percurso, o caminho que a gente tem de Caraíva até Praia do Espelho não tem muita coisa. É um percurso meio bem tranquilo, assim, um trecho que não tem nada de muito atrativo, assim. Então a ideia é a gente acordar e já tomar café e partir e fazer algumas paradas para descanso, mas paradinha curta, não vamos parar para ver algum atrativo. A gente vai tocar direto até a Praia do Espelho, que a Praia do Espelho vai ser o nosso atrativo. E a gente vai curtir. A ideia é chegar por volta de antes do almoço até na Praia do Espelho. Tem restaurante na Praia do Espelho, quem quiser almoçar lá também pode. Mas que a gente fique bastante tempo aproveitando essa praia, que ela é bem bonita, assim. É uma praia toda diferente, assim. Ela tem uns corais e na maré baixa o mar recua e esses corais eles formam umas piscinas naturais muito interessantes, assim, muito, muito bonito. E à noite também, à noite a gente tem se a gente der sorte na data que a gente for, eu não cheguei a olhar qual vai ser a lua que a gente vai ter, né, no dia da viagem. Mas se a gente conseguir ter a sorte de pegar uma noite de lua cheia na Praia do Espelho, a gente vai entender o porquê que é a Praia do Espelho, que é justamente isso, a maré recua, a maré baixa, e aí fica essas piscinas naturais. E aí, com o nascer da lua, a lua reflete nessas piscinas e fica parecendo um verdadeiro espelho, assim. É bem, bem, bem bonito, assim, bem diferente, assim, por se tratar de uma praia, é algo bem, bem diferente. Então é isso, o quarto dia o foco do nosso quarto dia é aproveitar bem a Praia do Espelho. Vamos dormir na Praia do Espelho. No quinto dia, a gente vai tocar de Praia do Espelho para Trancoso. Mesmo esquema de sempre, a gente vai acordar, ver o horário das marés, e as mochilas, as coisas, tudo vai de carro. Então esse é um trecho aproximadamente de 5 horas. O quinto e o sexto dia, eles são uns trechos um pouquinho maiores. E ainda que a gente já vai estar mais cansado dos dias anteriores, esses 17 quilômetros vai parecer 37, 40, porque é um pouco mais cansativo. Então assim, a gente já vai encaminhando para o final da expedição. No quinto dia, a gente vai andar da praia do Espelho, a gente vai chegar até em Trancoso, que vai ser onde a gente vai dormir do quinto para o sexto dia. Esse trecho também é um trecho que a gente praticamente não vai encontrar ninguém. Saiu de Praia do Espelho, vai andar, sei lá, uns 300 metros depois da Praia do Espelho, a gente já não encontra mais ninguém. E aí dali até Caraíva, até Trancoso, praticamente a gente não encontra ninguém. São praias bem desertas. Então, o pessoal costuma até falar que uma dessas praias é praia de nudismo. Então, mas assim, é uma informação meio que extraoficial. É que de tão vazia que é a praia, o pessoal diz que é uma praia de nudismo, mas é bem longe, assim. Então, esses 17 quilômetros, dificilmente a gente vai encontrar pessoas nesse percurso. Um trecho legal também, que a gente passa nesse quinto dia, é o Rio dos Frades. Ele fica exatamente no meio do caminho, entre Praia do Espelho e Trancoso. Então, esse é um rio já um pouco mais largo, também um rio um pouco mais forte, que tem alguma correnteza. Esse rio é importantíssimo que a gente chegue nele justamente na maré morta, na maré mais baixa possível, para a gente atravessar ele com tranquilidade, com segurança. Porque esse é um rio que, se tiver a maré alta, já, tipo, a gente não consegue atravessar. Aí a gente vai ter que ficar esperando 4, 5 horas até a maré baixar de novo para a gente conseguir atravessar. Então, esse é um dia que a gente tem que ser muito rigoroso com relação aos horários, para a gente chegar lá bem na hora certa de atravessar ele. E aí é isso, a gente chega em Trancoso,
Trancoso a gente vai ficar num acampamento também, bem no centrinho ali da cidade, que é a mesma coisa. Trancoso também já é uma vilinha um pouco mais movimentada, então dá para a gente sair de noite, dá para quem quiser curtir, quiser sair para dançar, dá para aproveitar a noite também em Trancoso. E aí a gente já vai para o sexto e último dia de trilha. E a gente vai de Trancoso, vamos para Arraial da Ajuda, e de Arraial a gente vai para Porto Seguro, que é onde a gente começou, lá no primeiro dia. Então é o mesmo esquema, a gente vai caminhando, esse dia também são 17 quilômetros, igual no quinto dia. Então a gente vai sair bem cedo para tentar... Como a gente vai estar mais cansado, a gente vai andar mais devagar. Esse é um dia que vai ser um dia um pouco mais longo. Então a ideia é que a gente saia bem cedo para a gente poder chegar confortável em Porto Seguro. Então basicamente isso, a gente vai sair de Trancoso, vai passar em Arraial. Arraial a gente deve chegar um pouco depois do almoço, acho que umas 2 da tarde, mais ou menos, entre 1 e 3 da tarde a gente vai chegar em Trancoso. E vamos chegar em Porto Seguro umas 4 e pouquinho da tarde. E aí, chegou em Porto Seguro, tem uma balsa lá que a gente tem que pegar, que é uma balsa que leva barco também de Arraial para Porto e de Porto para Arraial. Chegando em Porto, a gente vai voltar para o hotel onde a gente ficou a primeira noite. Então isso é um ponto legal também, porque a gente consegue deixar algumas coisas, mala de viagem, a gente vai conseguir deixar algumas coisas no hotel. Apesar que a gente vai ter o carro de apoio, a gente ainda consegue ter essa vantagem de deixar algumas coisas no hotel e não ter que carregar isso durante a expedição toda. E aí é isso, aí o sexto dia a gente vai chegar, vai ter o nosso jantar de comemoração, a gente vai curtir, vai aproveitar lá comemorar bastante, né, porque vai estar todo mundo destruído, a gente vai estar diferente de quando a gente era, quando a gente começou a trilha, e vai ser só diversão. Esse vai ser o momento mais legal da expedição. O final, a gente vai ter concluído o objetivo aí. E aí o sétimo dia, que seria o dia de ir embora, eu tenho uma programação que aí a gente pode ver. É uma programação que não está inclusa, é um passeio extra para ir no Monte Pascoal. É uma opção que dá para a gente fazer. A expedição ela termina no sexto dia. O sétimo dia é um dia para vocês descansarem na parte da manhã e pegar e ter o retorno para a cidade de vocês. Então, pode comprar passagem de volta no sétimo dia em qualquer horário. Eu quero curtir mais a cidade, vou comprar mais para o final do dia. A gente não tem uma atividade dentro da expedição para o sétimo dia. Só que algumas pessoas me perguntaram a respeito do Monte Pascoal, que é o monte lá que a gente vai passar próximo não, a gente vai avistar ele lá no primeiro dia. Algumas pessoas me pediram, não dá para a gente ir até o Monte Pascoal? Aí a gente meio que criou uma programação extra para quem quiser ir até o Monte Pascoal. Essa é uma programação que ela não está incluída no passeio e ela é opcional, vai quem quiser ir. Então a ideia é que a gente saia bem cedo, a gente vai de van, como a gente já vai estar bem cansado também, é outro ponto interessante. Como a gente vai estar bem cansado de 83 quilômetros de trilha aí por esses dias todos, o Monte Pascoal é uma trilha de 1,7 km, então é uma trilha curta, ele tem 536 metros de altitude, não é uma trilha muito cansativa, então dá para ir, a gente vai de van, uma van vai pegar a gente, levar até o parque. Lá no parque, os guias, o pessoal que leva a gente para o topo do Monte Pascoal, são os índios também, eles que são os guias oficiais, e a gente vai ter mais um pouco de contato com eles. Eles vão contar um pouco da história ali da região toda para a gente, e eles que vão guiar a gente até o Monte Pascoal. E aí é isso. Quem quiser ir no passeio, a ideia é que pegue um voo, que se organize para pegar o voo após as 18 horas, porque a ideia é que a gente faça esse passeio, a gente vai sair bem cedo, umas 7h30, tomar café e já sair logo cedo, e vai voltar em torno de umas 15 horas, antes até um pouco das 15 horas, porque o passeio lá é curto, mas o que demora mais é o trecho de estrada, que a gente vai andar de van. Mas o passeio lá é bem curto, assim, é bem rápido. Então a ideia é que a gente volte por volta de 13 horas, de 15 horas, para dar tempo de quem quiser pegar o voo nesse mesmo dia, a partir das 17, 18 horas, poder ir embora nesse mesmo dia.
E aí quem quiser ficar mais um dia, aí esse dia é um dia à parte também. Esse passeio do Monte Pascoal está no cantinho aqui, os valores dele. Então é R$ 250 por pessoa, e o que está incluído nele é o guia local, o transfer, ida e volta, o seguro e as taxas de entrada no parque. Esse valor ele está fora do passeio, da expedição do descobrimento. É um extra, assim. E acho que é isso, né, gente? Aí acaba a expedição. E aí é só guardar as fotos. Ah, uma coisa muito legal também que eu não falei nem no outro grupo ontem, Rose. Era para mim ter contado isso, depois eu tenho que mandar lá no Instagram, eu vou mandar pro pessoal. Uma coisa que está incluída também nesses pacotes, nessas viagens nossas, a gente vai estar com um fotógrafo. Vai ter uma pessoa que vai com a gente nessa expedição, com o único objetivo de fotografar e tirar foto de vocês, fazer filmagem, e aí disponibilizar para a gente. Então a gente tem mais essa parte que é bem, bem interessante também. E aí depois do 7º dia é isso, é ir para cá, descansar e guardar na memória. Esse é o formato assim, dessa expedição nossa do descobrimento. O que vocês acharam? Nossa, dá água na boca, né? Dá vontade de sair já e fazendo a travessia. Tá difícil de esperar até chegar abril. Eu tive lá semana passada. Hoje eu estou em Minas. Hoje eu vim para Minas, que eu tenho uma expedição aqui, uma trilha de montanha aqui no Carnaval. Mas semana passada eu tive fazendo essa trilha. Então eu vou fazer essa expedição no Carnaval agora, terminar na terça-feira de Carnaval. Na segunda-feira da outra semana, após o Carnaval, eu estou voltando para lá para fazer novamente essa expedição com um grupo pequeno. E não tenho o que falar. A Bahia é incrível. Assim, a coisa que toda vez que eu vou para lá eu falo, gente, não é possível isso. É aquele mar, o mar quentinho. Você vem, eu estou acostumado aqui com o Sudeste, com São Paulo. O mar é lindo. Aqui a gente tem Ilha Grande, tem Ponta da Joatinga, é tudo muito bonito aqui, muito gostoso. É bem diferente do que a gente tem lá. Só que você não quer entrar no mar. Você está fazendo a trilha, tá aquele calor danado, aí você chega na praia, para ali um pouquinho, senta, e aí você fala, acho que eu não vou entrar na praia não, deve estar muito fria a água. E acaba não entrando. Entra 1, 2, 3 vezes, assim, durante 5, 6 dias. Lá na Bahia não. Lá na Bahia você está andando, você já quer entrar, tipo, com roupa e tudo. Você não pensa muito, você só quer entrar na água, porque é muito quentinho, muito gostoso. E é isso, gente. Tem uma pessoa que levantou a mão aí, Léo, que é a Cíntia. Acho que tem 2, né? A Cíntia... Vou deixar para ela fazer a pergunta. Tá. Vamos abrir um espaço agora para perguntas. Oi, Léo, boa noite. Boa noite. Oi, Rose, querida. Oi, querida. Então, adorei. Gostei muito mesmo. Já estou me vendo lá. Eu vou me planejar para que eu possa ir. Eu só fiquei na dúvida. Eu não peguei desde o início, mas eu peguei desde a descrição do primeiro dia. Tá. Em alguns momentos você falou que vão ter banhos de mar para se refrescar, porque é o sol na cabeça o tempo todo, né? Porque é na beira da praia. Mas assim, o fato de entrar no mar, na água salgada, e continuar o dia inteiro sem uma ducha, sem trocar de roupa, não assa pé, não assa a questão da roupa, a gente não fica assado, não queima mais a pele. Como é que é essa questão do cuidado, né? Porque são 6 dias caminhando, né? E se a gente se queimar logo tudo no primeiro dia, vai ser um pouco ruim. E a questão do calçado também, eu não sei se isso já foi dito no início, porque eu entrei bem quando você já estava falando do primeiro dia. Que tipo de calçado você bota? Então, assim, aí tira a bota, entra no mar, aí às vezes o pé está meio salgado com areia, vai colocar bota, será que não vai machucar o pé? Enfim, esses cuidados mesmo em relação com o sal, né? O sal e a areia. Tá, legal, importante sua pergunta. Eu não tinha falado ainda não. Vamos começar com calçado. O que eu acho muito importante com calçado? É exatamente o que tu falou aí. A gente começa a andar, no primeiro dia a gente tem um problema com calçado, sei lá, dá uma bolha no pé e a gente começa a ter dificuldade logo no primeiro dia. Pode ser um problema que pode te tirar da viagem. Esse é um problema que a gente tem que administrar desde o primeiro momento, assim,
para a gente evitar esse tipo de coisa. O problema com os pés é um problema que pode te tirar da viagem no meio do percurso. Então, o que eu recomendo de calçado? Que nem eu falei, como a gente vai andar, acho que você não estava ainda, como a gente vai andar de acordo com as marés, a gente vai andar a maior parte do tempo nas marés baixas. A gente vai andar sempre na maré baixa. Por quê? Porque o terreno fica melhor para andar. A gente não vai andar em areia fofa, a gente vai andar numa areia já mais compactada pela própria maré. Andando nesse trecho de mais compactado, a gente já evita muito com relação à areia entrar no pé. O que eu recomendo bastante assim de sapato, de calçado para a gente usar? Bota, eu acredito que não é legal. Seria a última opção. Eu quero ir de bota. Eu não iria de bota, porque acho que a bota a gente tem a dificuldade do quê? De coloca e tira a bota da que a gente vai atravessar rio. A gente tem muitos rios. Todos os dias a gente atravessa pelo menos uns 3 ou 4 riozinhos pequenininhos, rio que dá na canela. E às vezes não dá para pular, pela extensão dele a gente não consegue pular. Então a gente tem que entrar nesse riozinho o tempo todo. Então a bota já tem esse problema dela ter que tirar a bota para não molhar ela, porque se ela molhar ela não vai secar nunca mais. O tênis, dá para caminhar de tênis. O tênis é um calçado que ele já vai secar um pouco mais rápido, ele vai entrar areia, a desvantagem dele é que ele vai entrar areia, você vai ter que usar meia, ele vai ter que entrar areia. Então, de tempo em tempo, você vai ter que fazer uma limpeza, você vai ter que tirar o tênis, dar uma limpada na areia. Esses riozinhos que eu falei, eles são de água doce. Então, já respondendo a sua segunda pergunta, a questão do entrar na água, a gente pode entrar na água, mas é legal a gente tentar entrar na água próximo desses riozinhos. E aí a gente entra na água e vai tirar o sal do corpo nos riozinhos. Então, basicamente é isso. E aí, esses riozinhos, a gente vai ter o dia todo desses rios. Então, a ideia é que a gente não use bota por conta disso. O tênis, também acredito que ele é melhor do que a bota, mas eu não acho que ele seja o ideal. O que eu costumo falar para o pessoal que quer fazer essa trilha como calçado ideal? Aquelas sandálias tipo papete, aquelas sandálias de tira, tipo papete mesmo. Aquilo lá eu acredito que é o melhor dos mundos, assim. Por quê? A gente não, como eu falei, a gente vai andar o tempo todo na praia. A gente não tem problema de ter que chutar alguma coisa sem querer. A gente usa tênis, bota, para proteger a ponta do pé e não chutar alguma coisa sem querer, uma pedra, um galho, qualquer coisa sem querer. Aqui não, aqui a gente vai andar o tempo todo na praia, então a gente não tem essa preocupação de ter que cuidar da ponta dos dedos. Então, a sandália, eu acredito que é o melhor tipo de calçado para a gente usar. Essas papetes, assim. Ou descalço dá para fazer. Eu gosto de andar bastante descalço também. Só que o andar descalço, a gente só precisa tomar cuidado, porque quando a gente anda descalço, a gente meio que pisa de um formato um pouco diferente do que quando a gente está com algum calçado. Então, quando a gente está andando descalço, a gente vai sentir o pé em alguns outros pontos onde a gente não está acostumado. Então, eu recomendo, se você quer andar descalço, quer fazer a trilha descalço, dá para fazer. Só levar um chinelo, deixar o chinelo na bolsa, para quando chegar nas vilinhas, nos lugares onde precisa, você coloca o chinelo só naqueles momentos. Mas o momento da praia, a gente vai descalço. Eu recomendo para quem já está acostumado a fazer trilhas, não fazer trilhas descalço, para quem já está acostumado, fica em casa descalço, fica o dia todo, às vezes final de semana, anda descalço para todo lado, acho que é recomendado para esse tipo de gente que já tem esse costume. Se você não tem costume, você só anda de chinelo, ou anda só de tênis, de sapato, e chegar lá e começar a andar descalço, você vai sentir, o seu pé vai estar mais sensível, então você vai acabar tendo um pouquinho mais de dificuldade. Então, por isso que ao meu ver, a sandália é a melhor opção assim para calçado. Agora, voltando lá na tua segunda pergunta, que é do entrar no mar. É o que eu falei, a ideia é que a gente entre no mar próximo desses riozinhos, que aí a gente já consegue tirar todo o sal. A gente entra no riozinho, entra no mar, ou entra já direto no rio, acabou, a gente já tira o sal e vida que segue, e toca o barco. Eu gosto de caminhar de bermuda normal e camiseta com manga comprida com proteção UV. Esse é o meu uniforme, assim, um chapéuzão gigante na cabeça. Eu tenho um pouco de dificuldade com protetor solar, então eu prefiro me cobrir do que usar o protetor. Eu entro com roupa e tudo, eu vou andando, já vou, não tiro a camiseta, vou com roupa e tudo no mar,
e venta bastante ali nessa região, e daqui a pouquinho está sequinho, está tranquilo, não tem tanto problema assim não. Então, a recomendação para roupa é isso, é usar roupa com proteção UV e um chapéu bem grande. O maior chapéu que você tiver vai ser o meio de proteção. Eu acho que é isso. Acho que... ótimo. Foi ótima a resposta. Obrigada, Léo. É uma ótima oportunidade para usar o chapéu das trilheiras. Pois é, temos que aumentar esse chapéu, fazer um tipo mexicano mesmo. Gente, mais alguma pergunta? Não, tá ótimo, obrigada. Então, vou passar a palavra para a Andréia, que está com a mão levantada. Vou ligar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rose. Boa noite. Eu tô vendo essa pergunta dela aí de calçada, era a mesma dúvida que a gente teve quando foi fazer a travessia dos Lençóis, né? E aí nós chegamos à conclusão que o bom é ir alternando, sabia? Uma hora você caminha com tênis, outra hora, porque as distâncias são longas, né? Mas, enfim, meu nome é Andréia, eu conheço algumas pessoas, eu já fiz algumas travessias, assim, de praia, Leonardo, mas de bicicleta, entendeu? E as dúvidas acabam que são bem parecidas, assim, uma parte desse trajeto, inclusive, eu já fiz. Já fui de Trancoso até São Luís do Maranhão de bicicleta. Olha. Então dá para fazer muita coisa a pé aí nessa história. Mas a minha dúvida é a seguinte, que era a mesma dúvida, o mesmo problema que a gente tinha com a bicicleta, que é a maré. A maré, ela pode fazer a sua viagem virar um inferno e ela pode fazer a sua viagem ser perfeita. E aí a dúvida é a seguinte, é um quebra-cabeça, cara. Porque a maré, uma hora, um dia ela é às 5, o outro dia é às 5h40, o outro dia ela não é de hora em hora, ela é 40 ou 50 minutos, e mais, ela depende da lua. Então, se a lua é minguante, ou eu aprendi isso por causa desses quilômetros e quilômetros de bicicleta na praia, se a lua é minguante ou crescente, é ruim para caminhar, não tem areia boa, porque fica aquela maré morta que o pescador não gosta, bababá. Se a lua está cheia, ela vai esvaziar muito, mas também vai encher muito, então você não consegue caminhar de jeito nenhum, porque ela vai bater lá naquelas falésias. Então, assim, dependendo da lua e do horário da maré, a gente vai sair meio-dia, por exemplo? Legal. Isso. Deixa eu só concluir, só mais outra tá coisa, bom, claro, depois claro. você fala tudo. Que é a questão de equipamento. O equipamento é nosso? Então, por exemplo, eu levo a minha barraca, meu colchão, etc. Tá, vamos lá. Vou responder a segunda, que é mais fácil, rapidinho de responder. A barraca a gente fornece, a Araucária vai fornecer as barracas. Qual que é a situação? Eu tenho barracas para 2 pessoas. As barracas que a gente leva, na verdade, são barracas de 3 pessoas, que a gente coloca 2 pessoas em cada barraca. Eu tenho barraca suficiente para levar o grupo de 15 pessoas. Mais do que isso, eu já não tenho mais barracas para levar. O que a gente pode fazer? De repente, a gente pode ser uma alternativa para isso. Léo, eu quero ficar sozinha na minha barraca. Não quero dormir com ninguém, por algum motivo. Você pode levar a sua barraca vai ser colocada junto com as nossas barracas lá, a gente vai montar a barraca, toda a estrutura. Como a gente vai ter uma logística de um carro de apoio, você pode levar a sua barraca, colocar ela junto lá, a gente vai montar ela para você, e vai estar montadinha lá, e você fica sozinha na tua barraca. Mas, normalmente, a via de regra são duas pessoas por barraca. Se quiser levar uma barraca a mais para ficar sozinha, pode levar também. Se quiser para levar rede também. Rede não é muito bom. Rede vai ter alguns momentos que a gente não vai ter condições de montar ela, então não é muito interessante, assim. Dos demais equipamentos de camping, assim, o que é importante a gente pensar? A gente tem que levar, geralmente eu peço para levar o saco de dormir e o isolante, O saco de dormir, a gente vai estar na Bahia, é um calor danado lá. Se fizer frio lá, o frio lá vai ser 20 graus, alguma coisa próximo disso. Mesmo se chover, é muito quente lá. Então não precisamos levar saco de dormir. Saco de dormir, se você já tem saco de dormir, pode levar. Mas assim, leve um saco de dormir para temperaturas mais amenas. Não vai levar o saco de dormir, às vezes, que você usa para subir montanha, que é aquele saco de 5 graus, de 0 graus.
esse saco lá vai ser peso à toa, você não vai nem se cobrir com ele à noite, porque vai estar muito calor. Então, assim, se você já tem um saco de dormir mais ou menos de 10 a 15 a 20 graus, pode levar ele. Se você não tem saco de dormir, pode levar um lençol. Leva um lençol mesmo, que é o que você usa em casa, dobradinho, bonitinho, numa embalagem fechadinha. Como a gente vai ter o transporte do carro, isso já vai facilitar muito. E um lençol já é mais do que suficiente assim, para a temperatura que a gente vai ter lá. O outro item é o isolante. O isolante a gente vai ter algumas opções. Vocês têm que levar também, cada um tem que levar o seu. A gente encontra no mercado hoje dois principais tipos. Vamos falar de dois, porque tem outros, mas vamos falar de dois. Um é o isolante de EVA, que é aquela borracha, aquele tapetinho, que lembra um pouco aquele tapetinho de yoga, lembra ele. É uma borracha de 3 milímetros, de 5 milímetros, do tamanho do seu corpo, assim. E tem o isolante inflável, que também ele é como se fosse um colchão de ar, um colchão desses de ar, só que ele é próprio para acampamento, ele é muito mais compacto, ele é do tamanho de uma garrafinha de 500 ml de água. E você encontra ele com certa facilidade também. Vou fazer um pouco de propaganda para a Decathlon agora. Tanto um quanto o outro você encontra na Decathlon online, é super fácil assim. Eu gosto de falar da Decathlon porque eles têm uns produtos que são muito bons e o preço deles não é nada assustador assim. Um isolante desse de EVA, que é o de borracha, você vai pagar em torno de uns R$60, 60, 80, de 40 a 60 reais você vai pagar num desse de EVA, que é o de borracha. O inflável, que é o colchãozinho, ele vai ser mais ou menos uns R$350, você vai gastar num desse. Os dois servem, tanto de borracha quanto o inflável, os dois servem. Só que a gente vai dormir 6 noites, a gente vai dormir vários dias seguidos. Eu durmo numa boa, num isolante de EVA, eu já estou acostumado, já não é problema para mim. Agora, se você não tem costume de dormir numa superfície um pouco mais dura, vai ser desconfortável. Depois, na terceira noite, você vai estar, nossa, não estou dormindo direito, minhas costas estão doendo porque eu não dormi direito, não consegui dormir. Então, ele vai ser um pouco mais desconfortável. Então, de repente, às vezes vale a pena investir num isolante desse inflável para ter umas noites um pouco mais tranquilas. E você vai dormir como se fosse num colchão de ar, assim, é bem mais tranquilo. Me ajuda com a primeira pergunta, que eu falei tanta coisa aqui nessa que eu... É a questão da maré. A maré, como é que verdade. vocês fazem o quebra-cabeça da maré? Isso, a maré é o que tu disse, ela muda o tempo todo, a gente tem diariamente, todos os dias ela muda, e ela muda também de acordo com a região, de repente numa região ela sobe mais cedo, na outra região ela sobe, tipo, a gente tá falando de, sei lá, 200 quilômetros de diferença. Então, quando a gente vai acompanhar, tem que acompanhar a maré de acordo com o lugar onde a gente está ali naquele ponto da trilha. E a lua e tudo é um quebra-cabeça. A lua, ela influencia, ela atrapalha um pouquinho, mas assim, o mais importante é a gente estar na maré baixa. Esse é o principal, assim. A gente tem todos os dias uma maré baixa de manhã e uma maré baixa de noite. Uma maré alta de manhã e uma maré alta de noite. Então a ideia, esses dias que eu tive lá agora, semana passada, a maré estava em torno de 8 horas da manhã, a maré baixa. 8 e pouquinho. Então, nessa faixa, estava ótimo. A ideia é que a gente acompanhe isso. Ela vai, até a hora do almoço, ela vai estar em algum momento, de 6 da manhã até a hora do almoço, até meio-dia, ela vai estar no nível baixo. Esse é o horário que a gente vai estar caminhando. Então, provavelmente pode ser que aconteça, da gente ter que começar a caminhar mais tarde. Vamos começar a caminhada hoje, 10 horas da manhã, porque a maré vai abaixar 11 horas. Pode ser que aconteça isso. Então... Ou seja, pode acontecer de caminhar no horário solão mesmo. Pode. É o que eu disse, a gente tem que estar preparado para estar pronto para o sol. Então é isso, é manga comprida, chapéuzão, e o sol é isso, vai dar mais vontade de entrar na água. Mas essa é uma região que ela é bacana porque ela venta muito. Então, e aquele vento, não é aquele vento que leva areia, te joga areia no rosto. É um vento constante, um vento que vem do mar para o continente. Ele é constante, então isso dá uma refrescada no ambiente. Aí junta isso com o mar, que a gente está o tempo todo andando nele, pisando nele, atravessando o rio, a sensação de calor não é tão grande. Na cidade, a sensação de calor que a gente vai ter em Porto Seguro, por exemplo, é muito maior do que a sensação que a gente vai ter caminhando, justamente por conta desses fatores, do vento, do mar ali, mesmo com o sol do meio-dia,
é um pouco mais brando. Vocês já fizeram alguma vez à noite, caminhada à noite, com a lua cheia, alguma coisa assim, por causa da maré, não? Olha, eu já passei lá há um tempo atrás, eu já passei lá e eu estava meio com. Eu fui fazer uma travessia em menos tempo, eu não estava nem com o cliente nessa época, eu estava fazendo com os amigos. E aí a gente estava tentando fazer um pouco mais curto, em vez de fazer em 5 dias. Foi aí que a gente, pelo menos que eu aprendi a entender como é importante a questão das marés. Porque o negócio não andava. A gente chegava. Uhum. Esse mesmo trajeto que a gente está fazendo, em 6 dias, o nosso plano era fazer em 6. Então era fazer metade do tempo. E foi um fiasco, porque a gente chegava em alguns pontos e a gente não conseguia atravessar o rio. Aí a gente tinha que ficar uma parte do tempo esperando a maré baixar, porque não dava para passar. A água estava batendo aqui no peito, e a gente com mochila, com um monte de coisa na mochila, não dava para atravessar, então a gente teve que esperar. E aí, a hora que baixava um pouco, a gente passava. Então, eu já tive momentos de caminhar mais do final do dia, assim, por volta de 7h30 da noite, assim. É outra coisa. Não vai ser o nosso caso, a gente não vai ter acontecer isso no nosso grupo. Mas, assim, pegar o nascer da lua também, à noite, assim, andando na noite com a lua, também é algo... A lua cheia dá para ver tudo. Sim, fica bonito. Você não precisa nem de lanterna. Você está falando, eu estou perguntando isso porque eu passei bastante aperto, mas com a bicicleta é um pouco diferente, assim. Com a bicicleta a gente não anda, não tem jeito. Mas a pé, eu acredito que seja o mesmo problema, que é aquela coisa de você pegar areia fofa, porque a maré vai subindo, vai subindo, vai subindo, aí sobra só aquela beiradinha então, de areia fofa, né? Isso acontece se a gente andar na maré alta. Na maré alta a gente vai ter esse problema. Então, é por isso que eu já descarto a ideia de a gente andar em maré alta. Vai ser sofrimento. Então, a gente não precisa e não rende, né? Porque você anda... O que você andaria, sei lá, quantos por hora, lá você trava. Nossa, você não é... É horrível. É melhor ficar parado esperando, porque exatamente. é mais prático. E assim, esse roteiro é totalmente pensado nisso. A quantidade de dias dele, a gente não faz ele em 6 dias à toa. A gente faz ele em 6 dias, daria para fazer até em menos, porque é trecho de praia. Só que, de acordo com os problemas de atravessar rio, o problema de horário de maré, é o tempo suficiente que a gente tem. Então, basicamente, ele é feito nesse formato de 6 dias de caminhada justamente para dar conta exatamente de resolver esse problema das marés, porque... caminhar só nas janelas de maré baixa mesmo. Exato, que é mais ou menos um trecho que a gente vai caminhar, o nosso maior trecho de caminhada vai ser 7 horas, vai. Então a gente vai andar 3 horas antes da maré estar totalmente baixa e 3 horas com ela subindo. Então, essas 3 horas é irrelevante, não vai ter problema. Agora, se a gente começar a andar na maré, por exemplo, nesse dia de 7 horas, vamos começar a andar na maré baixa. E aí, no final das 7 horas, já vai estar na maré alta. Aí já é um problema, a gente já vai ter muita dificuldade de andar nesse momento. Tá bom. Mas é isso, a maré, a gente vai... É um quebra-cabeça que... É um quebra-cabeça mesmo. Com ele. Mas é bem interessante observar isso. Muito é uma parte da natureza fantástica. E a gente não se atenta a isso nunca. O lugar muda demais. E a gente não se atenta a isso. A gente, às vezes, vive a nossa vida e a gente não tem essa percepção de como as marés são importantes. E lá nessa vivência que a gente vai ter, a gente vai se atentar a isso, que é algo que é muito foge do comum, né, do nosso cotidiano. Isso e outras milhares de coisas que vão acontecer. Mas inclusive, é uma pergunta que veio também no WhatsApp. Você tem alguma outra pergunta para fazer, Andréia? Não, já... Tá, então, a Maíra, vou primeiro deixar a Maíra, ela levantou a mão, então vou dar preferência para quem está na reunião. Depois a gente passa aqui para responder as dúvidas que vieram para o WhatsApp, mas elas já foram respondidas, mas mesmo assim a gente vai ressaltar o que foi dito. Maria? É isso mesmo, Rosa, ele está explicando tudo direitinho, né? Parece que já sabe tudo que a gente vai perguntar. Ô, Léo, quando eu comecei a live aqui, eu não sabia que, na verdade, eu já fiz um pedacinho dessa rota, né? Olha. Mas foi totalmente no improviso, foi assim, eu nem sabia que chamava Rota do Descobrimento, e eu resolvi ir de Caraíva até Praia do Espelho, deu tudo certo, voltei para Caraíva, depois voltei para Porto Seguro, né? Aí, no outro dia, eu falei, quer saber? Agora eu vou de Itaípe para Trancoso, né? E não deu certo, Léo.
Por conta da maré. Por conta da maré, né, Léo? Porque a pessoa não faz planejamento, Léo. Você sabia que existia esse problema da maré? Você já tinha te passado pela cabeça que você podia não ter conseguido? Você só foi? Então, como eu não... Assim, para mim, eu estava andando pela areia da praia de uma praia a outra, como eu gosto de fazer em vários lugares, né? E aí, num determinado momento, eu olhei e falei, gente, mas eu estou achando que essa água está ficando estranha, né? Parece que ela está vindo até a mim. Né? E aí depois eu voltei um pouco, esperei, vi que realmente a maré subiu, né? Enfim, eu entendi o que estava acontecendo e voltei para Taípe de volta, né? Falei, melhor não continuar porque deu errado esse rolê meu aqui. Mas que bom que tem você para fazer esse planejamento, que a gente não vai dar errado, vai ser legal. E quero deixar aqui um recado. No Intensivão a gente teve vários encontros já, Léo, sobre nutrição. Nós tivemos 2 encontros sobre nutrição. Então, quando você diz assim, leva, come uma castanha, come um salame, essas trilheiras já estão, assim, entendidas do que come na trilha, viu? De legal. Como se hidrata. Nós temos um chapelão lindo, que eu depois posso até pegar para mostrar aqui, ninguém vai ter que ficar tomando sol. E estou curtindo muito e queria fazer essa travessia direito, né? Quem sabe aí eu não consigo ir com vocês para fazer ela completa. Pô, vamos, você já conhece um pedacinho lá, agora vamos fazer esse trecho com a maré baixa, vamos fazer ele no momento legal e curtir, fazer de um formato que dê para curtir e não tenha que voltar. Eu acho que sim, é super válido, assim. Esse trecho aí do espelho até Trancoso deve ser lindo, eu fiquei com tanta vontade. Nossa, é enorme, é um trecho gigante, assim, você vai andando aí, só vai estar gente, é um dos trechos que muito provavelmente não vai ter mais ninguém na praia, só vai ter o nosso grupo, assim, e aí, como a gente vai estar num grupo de umas 15 pessoas, um grupo um pouco maior, 10, 15 pessoas, é muito legal, porque aí algumas pessoas andam um pouco mais para frente, outras andam um pouco mais para trás, às vezes alguém quer ficar mais sozinho, quer ficar ali curtindo aquele momento de contemplação sozinho, então dá para curtir, e assim, total, e a gente vai caminhar por horas, a gente vai caminhar nesse trecho, nesse formato por horas, então isso a parte de contemplação disso é muito, muito interessante, assim, a contemplação, o você estar com você mesmo, isso que é o que acontece muito nas trilhas, né? A gente às vezes está andando com amigos, mas chega alguns momentos onde a gente está só a gente ali mesmo, a gente com nossos pensamentos. Essa praia, essa trilha, ela é feita para isso, é um momento que vai acontecer muito disso, muito, muito, muito. E eu quero só deixar claro que as falésias são lindíssimas. Eu fiquei hipnotizada. Isso foi porque eu vi só um pedacinho. E as cores? Hã? As cores da falésia, que uma hora é preta, outra hora é laranja, outra hora é vermelho, que muda o tempo todo. É real de bonito. E é isso que você está falando. É muito fluida, ela transforma, né? Então eu fiquei hipnotizada e talvez por isso, de repente, a maré estava alta, sabe? Se perdeu nos pensamentos ali na beleza e... Mas que bom, viu? Vou tentar fazer o máximo para ir. Vamos sim. Nisso, dona Rose, é verdade que as trilheiras vão para essa travessia em breve? Conta aí para gente. Sim, essa travessia está prevista para o dia 30 de abril e com retorno no dia 7 de maio. A gente vai no último dia, chegando lá, para começar no dia 1º e para concluir no dia 7. Falando de perguntas, vou aqui só ler as perguntas, mas já foram respondidas, Léo. Tá bom. A primeira delas esse roteiro é feito de tênis, papete ou descalço, já que é praia? Você já respondeu, né, na sua opinião, na sua compreensão, o melhor seria de papete. Eu gosto muito de tênis anfíbio. É aquele tênis que protege mais o pé, mas que eu posso entrar na água e a água sai e ele seca rápido. Já que a gente vai andar na areia, na parte mais dura, né? Então a areia não fica entrando o tempo todo no... O tênis, Rose, é o que eu disse, só tem que tomar o cuidado de vez em quando, de tempo em tempo, a parar, tirar a areia que entrou junto com a água, que a água sai, mas a areia acaba não saindo. Ter esse cuidado de tirar essa areia que ficou e continuar. Mas administrar. Tem um tênis da Salomon que ele tem uma capinha protetora contra a entrada de detritos. Então, ele é maravilhoso. Sei. Pensando em fazer com ele. Mas eu acho que é a critério de cada um. A segunda pergunta é sobre a maré, se ela é determinante para o horário da caminhada.
você já falou isso, já explicou isso com detalhe. Eu só queria acrescentar que, em relação à maré, na verdade, não é um quebra-cabeça, porque a Marinha ela faz o estudo e ela fornece as cartas náuticas. Então, ela sempre, qualquer um pode pegar na capitania de portos, hoje deve estar tudo na internet. Estudando as cartas náuticas, você tem condição de saber mais ou menos o horário dessas marés, né? E eles divulgam isso também. Então, Hoje tem um app, essa é a fonte, Rose. né? Você encontra isso em aplicativos. Pois é, hoje é tudo moderno, nem precisa mais de ir lá pegar na capitania de A portos. Thaís acabou de colocar aí, tem a Tábua das Marés. É só botar no Isso, Google Tábua das isso. Marés que você tem o Exatamente. Tábua das Marés e a região onde a gente vai. É importante colocar. Exatamente. Então, assim, não é um quebra-cabeça, é só a gente ter a fonte do conhecimento. Mas, acredito que Rose, o que a Andrea colocou como quebra-cabeça é sair, o horário de sair para chegar naquele ponto na hora da maré estar mais baixa, porque você vai ter que fazer os cálculos. Ó, daqui Sim. até o rio onde a gente tem que atravessar, quantas horas a gente dura até para chegar lá? Ah, são 2 horas. Ah, então eu tenho que sair 2 horas antes da maré baixa. Exatamente. Por isso que é sempre bom contar com um profissional que conhece o local. Uhum. Essa é uma das travessias que eu não recomendo a gente fazer por conta própria. Eu tive lendo e vendo muita gente que vai por conta e fica passando esses perrengues aí. Chega lá, não tem por onde passar, às vezes tem que procurar subir pela falésia, ver se dá conta de transpor, e às vezes é porque escolheu, foi sem estudar, né? Sem pegar aí a questão das marés. A outra pergunta também você já falou é se os campings têm estrutura de banheiro e cozinha, também você já disse, né? Sendo que o melhor camping é o primeiro que a gente vai ficar, né? É o mais bonito. Os campings são todos bem organizados, bem estruturados, assim. Mas o primeiro, o nascer do sol do primeiro, ninguém ganha dele. E por fim, a outra pergunta, que seria se seria um trek para iniciante. Um trekking para iniciante. O que eu colocaria de dificuldade nesse trekking? Qual que é o que eu colocaria como um fator determinante nele? As distâncias. Ele é um trekking que a questão do esforço físico, a gente não vai ter nada de subida, a gente vai andar o tempo todo no nível do mar. Então, a parte de subir morro, descer morro, caminhadas mais técnicas, escalaminhada, essas coisas, a gente não vai ter nada disso. Nem subida, tipo, vamos, às vezes, uma trilha que a gente está fazendo tem um morro para subir. Nem isso a gente não vai ter. O que eu considero como fatores importantes? O primeiro é com relação à quilometragem. A gente vai andar 14, 15, 16, 17 quilômetros num dia, por 6 dias seguidos. Então, uma coisa é eu andar hoje 16 quilômetros e daqui um mês andar de novo 16 quilômetros. Outra coisa é andar 16 hoje, 15 amanhã, 12 no outro dia. Isso vai gerando um desgaste, um desgaste físico, desde até um desgaste mental. Se você não está acostumado a fazer trilhas de longo curso, isso pode ser um problema. Você vai chegar cansada e você não vai conseguir descansar. Você não vai conseguir ter uma noite de descanso porque isso tudo é novidade para você. Tudo é novo. E isso acaba dificultando um pouco. Então, eu colocaria isso, a questão da quilometragem e a quilometragem alta todos os dias, por vários dias seguidos. E um outro ponto assim que daria para levar em consideração de dificuldade a gente vai andar, que eu já falei várias vezes, na maré baixa. A gente vai andar na beiradinha da praia, bem quase que no final de onde a água para. A água para, a onda vem, arrebenta, a água para de bater, na hora que ela termina a água, a gente vai andar bem naquele trechinho ali, que é o trecho onde está mais duro o chão. A maré, a praia, o trecho da praia, ele é inclinado. Então a gente vai ter o tempo todo a gente vai ter uma inclinação no formato que a gente vai fazer. Sempre, imagina você andando, o seu pé esquerdo, ele vai sempre estar um pouco mais alto do que o seu pé direito. Então, não é muito. Como a gente vai andar na maré baixa, mais baixa possível, a inclinação é pouquinha, mas sempre o seu pé esquerdo vai estar mais alto que o seu pé direito. Então, a gente vai andar sempre meio torto assim. Isso não é uma coisa que vai incomodar muito. No comecinho, lógico, a gente vai ter se acostumar com isso, mas daqui a pouco fica mais tranquilo. Então, assim, esses são os pontos que eu acho interessante. Falar que é um trekking para iniciante, um trekking para experiente,
Acredito que tem mais a ver com isso. Acredito que se fosse o meu primeiro trekking, eu não iria para esse trekking, justamente por questão da distância. Eu acho que já é o que eu falei, você tem que estar acostumado já a caminhadas longas e vários dias de caminhada, senão você não vai curtir, vai ser uma experiência não muito legal para você. E a ideia não é essa, né? A ideia é que a gente vá para lá para se divertir, para se superar, claro, mas o objetivo principal é que seja tudo muito divertido. Chegar lá, você andou no primeiro dia 15 quilômetros, já não está aguentando mais no segundo dia, como é que vai ser? Você vai deixar, você não vai se divertir. Mesmo que você vá sofrendo, se arrastando, do jeito que for, você não vai se divertir. E a ideia nossa é fazer uma coisa para se divertir. A melhor pessoa para avaliar as condições e o condicionamento é a própria pessoa mesmo. Até o dia 30 ainda tem um bom tempo. Se a pessoa não é sedentária, ela participando das trilhas que são promovidas pelas trilheiras, tem trilhas todo final de semana e tem também as trilhas que são realizadas dentro do programa de treinamento de trilhas de longa distância, é possível, sim. Em relação a outras trilhas, outras travessias, essa a gente pode considerar como sendo uma travessia até não tão difícil, assim, em vista de outras que nós já fizemos com mais dias e com mais altimetria. Inclusive, ela é mais fácil do que Lençóis Maranhenses, onde você vai andar em areia fofa durante boa parte do tempo, subindo e descendo dunas, né? Essa você tem a vantagem de você estar andando mais plano e numa areia um pouco mais dura. Então, acho que é uma avaliação que cabe a cada um fazer. É possível uma pessoa iniciante que faça trilha regularmente, fazer uma travessia? Sim, desde que vai se acostumando a andar uma quilometragem mais alta e por dia seguido. Isso pode ser feito, esse treino pode ser feito aqui mesmo. Se você fizer pegar e ir lá para parte da cidade, fazer 4 dias seguidos, dando volta lá, que são 10 km por dia, já dá para ter uma noção do que é uma travessia andando, né, uma quantidade maior. A gente que está acostumado a caminhar 36 quilômetros, 40 quilômetros, assim, para mim isso é muito pequeno, assim, é pouco a distância, mas a gente compreende que realmente a gente tem que lembrar que nós vamos caminhar várias horas. Então, não é uma caminhada de meia hora nem de uma hora, é uma caminhada de 4, 5 horas ou às vezes mais. Então, realmente requer um certo condicionamento físico e uma certa habitualidade. Mais alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta para o Léo? Aproveitar a presença dele. Tem a pergunta aqui da Terezinha, eu vou ler para vocês. Conheço a Praia do Espelho e quando andava na praia, havia um trecho de paredão de pedra que a gente não passava pela praia independente da maré. Haverá momentos em que a gente vai sair da praia? Nesse trecho da Praia do Espelho, não. Provavelmente ela chegou nesse ponto com maré alta, por isso não conseguiu passar, mas na maré baixa você passa tranquilo. Imaginei mesmo que fosse isso. Provavelmente. Certo. E a Cíntia Pisque colocou aqui, né, que parece que o período é de final de lua cheia e início da minguante. Então, a previsão de maré baixa seria ali na parte do dia, né, de 9h30 às 13h30, aqui, pelo que ela andou avaliando. Mas é isso, tem a tábua de maré, tranquilo, né? Inclusive, descobri isso no dia do perrengue, né? Descobri que precisava fazer planejamento. Eu ainda não era do trek, eu não sabia nem o que era isso. Mas é isso aí. Com o Léo não vai ter erro, não, viu, Cíntia? Tem mais uma pergunta aqui da Terezinha. A passagem de avião a gente compra por seguro? Sim, a passagem de avião deve ser comprada para Porto Seguro, porque é de lá que vai sair a travessia. Como o Léo explicou no início, vamos dormir a primeira noite em Porto Seguro e depois, no dia seguinte, vamos sair de van até Prado e depois até Cumuru, e em torno de 3 horas de van. O que a gente vai fazer de 3 horas em van, depois nós vamos fazer em 6 dias a pé. Exato. E o retorno e o final da travessia também é Porto Seguro. Se quiser fazer o Monte Pascoal depois da travessia, aí é recomendável escolher um horário de voo mais tarde, no último dia, que seria dia 7, para poder ter oportunidade da parte da manhã
fazer lá a visita ao Monte Pascoal. E não temos mais perguntas, e eu agradeço, Léo, a sua disponibilidade de estar mais uma vez aí esclarecendo a dúvida das trilheiras. Esse grupo é um grupo só de mulher. Não é uma travessia circular, não é uma trilha circular. A travessia, ela pressupõe o início o ponto de início, ele não é o ponto de chegada. O nosso ponto de início é Kumoroshatiba. E o ponto de chegada é Porto Seguro. O primeiro trecho a gente faz de van, porque a gente vai se deslocar, nós vamos subir, né? Vamos estar subindo. A gente desce e depois sobe. E, então, não é uma trilha circular, não. A trilha circular é aquela onde eu começo a pé no mesmo local, percorro vários lugares e depois eu termino no mesmo local onde eu comecei. Essa a gente estará em Porto Seguro, porém a trilha não começa em Porto Seguro. Ela vai terminar em Porto Seguro. O nosso deslocamento até o ponto inicial da travessia, ele será feito de van. Então, esse percurso ele é feito em estradas, em rodovias. Não é o mesmo percurso que nós faremos subindo pela praia. Não é uma trilha circular, ok? A Cíntia que tinha perguntado aqui, aí eu já respondi, tá, Léo? Tá bom, perfeito. E, pessoas, se não tiver mais nenhuma pergunta, agradeço o Léo pela presença e deixo com a Maíra aí para fazer o fechamento pelas trilhas. E se tudo der certo, provavelmente eu estarei com vocês lá também. Nada, só tenho a agradecer, Rose, parabéns por ter encontrado esse roteiro para a gente, viu? Lindo, tô doida para fazer. Léo, muito obrigada. Clube Trilheiras de Brasília está, assim, muito satisfeito com você ter topado, né? Nos receber, um clube só de mulheres. E é isso, espero que dê tudo certo e que a gente se encontre ali no finalzinho de abril. Tá? Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Estou torcendo já para que dê certo da gente se encontrar nas trilhas. Essa trilha é incrível e é o que eu costumo falar sempre, assim, as trilhas são legais, mas a parte mais legal de fazer trilha, porque eu faço a mesma trilha muitas vezes. Então eu tive semana passada, vou semana que vem, vou na outra semana, e várias vezes a gente faz a mesma trilha. Só que o que muda tá, na concepção da gente dos guias, assim, é o pessoal, é as pessoas que estão com a gente nas trilhas, assim. Acho que isso é o que faz total diferença pra gente. E esse grupo aqui é um grupo que eu já, dessa uma hora que a gente está aqui, é um grupo que dá vontade de estar com ele, assim. Então acho que estou torcendo para que dê tudo certo e que a gente se encontre lá e que vai ser incrível. O lugar lá vocês vão adorar. E é um prazer estar aqui, me coloco à disposição para tirar, de repente, surgiu alguma dúvida, pode me procurar, estou à disposição. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Isso aí, gente. Então, até finalzinho de abril, galera, lá na Bahia, hein? Uhul, bora! Já quero colocar meu nome na lista, adorei. As reservas vão ser abertas hoje. Opa. E aí o grupo, para ser confirmado, ele precisa de 8 adesões, né? Okay? Tô dentro. Então, podem correr lá para o site e começar a fazer lá a adesão. Bora correr para o site, minha gente. Valeu, galera. Beijo. Valeu, gente. Tchau, Léo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Beijo. Beijos.